Agora, cada decisão pode determinar a sobrevivência ou o declínio de um bando inteiro de leões. No delta do Okavango, onde a natureza é tão majestosa quanto implacável, Henoka e Lekan, os reis imponentes do bando Xakangá, enfrentaram os limites da sobrevivência ao mesmo tempo que administram a dor da perda de parte de sua descendência. Após o massacre dos filhotes pelo ataque inesperado dos elefantes, a tensão no ar era palpável. Mas quando pensaram ter encontrado um caminho seguro para o seu bando, uma nova ameaça surgiria do horizonte, trazendo consigo a promessa de caos. Quando os reis pensaram ter tomado a decisão correta para seu bando, novos inimigos surgiram e um banho de sangue se iniciou sobre o delta do Okavango. Hoje você conhecerá os desdobramentos da batalha mais feroz que esses leões já enfrentaram e o que acontece quando predadores se tornam vulneráveis em sua própria casa. Lembrando que as proporções de tamanho e o documentário de onde baseamos essa saga épica estão citados nos 2 primeiros vídeos da trama. Agora, clica no like e vamos nessa! Nos vídeos anteriores, Henoka e Lekan emergem como líderes do bando Xakangá. 2 leões de proporções extraordinárias enfrentaram os desafios da seca do delta do Okavango em Botsuana. Em 2014, a seca severa que assolou o local levou as presas para longe, deixando apenas os elefantes como opção para servirem de comida aos maiores felinos que viviam ali. A decisão de caçar elefantes trouxe resultados, saciou a fome e manteve o bando vivo. No entanto, a vingança dos gigantes da savana veio com força e o preço foi alto. Durante um ataque coordenado dos elefantes, 4 filhotes do bando foram esmagados diante dos olhos impotentes das leoas. O trauma e a perda deixaram marcas profundas, forçando Henoka e Lekan a encarar um dilema que definiria o futuro do seu reinado: permanecer no delta e continuar desafiando os elefantes, arriscando assim a segurança dos sobreviventes, ou então partir em busca de terras mais seguras, onde presas menores poderiam ser encontradas e seus filhotes pudessem crescer. Após noites de vigília e avaliações silenciosas sob o céu africano, os 2 irmãos tomaram a decisão que alteraria o rumo de sua história. Com a determinação refletida em cada músculo e o olhar implacável, Henoka liderou seu bando na direção das fronteiras do delta, desbravando o desconhecido. A savana os aguardava com promessas de alimento, mas também com perigos ocultos e adversários que eles não poderiam prever. Mal sabiam eles que as surpresas da savana estavam longe de ser um alívio. Territórios hostis, coalizões rivais e predadores tão formidáveis quanto eles próprios aguardavam para desafiar o seu domínio. No início da jornada, ou seja, os primeiros dias de caminhada, foi marcado por silêncio e olhares vigilantes, enquanto o sol castigava a terra e a poeira se erguia sob suas patas. O bando Xakangá ainda procurava por comida, mas a imensidão apresentava apenas um tapete dourado de pastagem seca. Aparentemente, o destino sorriu para eles. As águas finalmente começaram a voltar ao delta de Okavango. A primeira chuva após muitos meses de seca foi um alívio e esperança para a vida selvagem. O bando Xakangá, liderado pelos imponentes Henoka e Lekan, não precisou caminhar muito, na verdade, nem chegaram a sair das fronteiras do delta. A promessa de terras mais férteis e abundantes estava de volta, e com ela a miragem de dias mais fáceis. Contudo, a aparente boa sorte esconde desafios ainda maiores. O que poderia ser o sorriso do destino os abençoando era apenas um tempo de respiro para novos perigos emergirem. As presas começaram a retornar. Atraídas pela renovação das pastagens e dos cursos d'água, as girafas foram as primeiras a aparecer. Suas silhuetas imponentes surgiram entre as árvores esparsas,
com passos graciosos e vigilantes. O retorno delas parecia um sinal positivo, mas a fome e a pressa em caçar rapidamente se transformaria em um jogo perigoso para os leões. Foi durante uma dessas caçadas que a tragédia se abateu sobre o bando. As leoas, lideradas por sua coragem instintiva, cercaram uma girafa adulta, tentando a emboscada perfeita. No entanto, a luta logo provou ser mais arriscada do que imaginavam. Em um movimento rápido e poderoso, a girafa deu um coice certeiro em uma das leoas mais experientes, que foi arremessada ao chão com um maxilar fraturado. O impacto foi brutal e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nos dias seguintes, o ferimento infeccionou e, apesar das tentativas do bando de protegê-la e mantê-la alimentada, a leoa sucumbiu à infecção e à fome. Mais uma vez, o bando Xacancá enfrentava o luto. Mas as caçadas não podiam parar. A família era grande e precisava de carne para sobreviver. Com a chegada de mais presas e o delta voltando lentamente a ter seus rios cheios, a paz que o bando esperava não veio sem um preço. O território de caça, agora revitalizado, chamou a atenção de outros grupos de leões, e entre eles um bando em particular carregava um nome temido por onde passava: os Shadows. Esses leões, conhecidos pelo vigor da juventude, não perdoavam a presença de rivais em suas proximidades. Era um desses dias, enquanto Renoka e Lecan patrulhavam a extremidade leste de seu território, que o bando Xacancá foi surpreendido. Os 3 machos dominantes dos Shadows avistaram as leoas e os filhotes sozinhos. A oportunidade era irresistível. Em um ataque feroz, os Shadows avançaram com velocidade e precisão, atacando os filhotes antes que qualquer defesa pudesse ser organizada. Em meio ao caos e aos rugidos das leoas tentando desesperadamente proteger seus pequenos, 3 filhotes foram abatidos pelos reis do bando Shadows. Quando Renoka e Lecan retornaram, o cenário diante deles era desolador. O cheiro de sangue e a dor estampada nos olhos das leoas diziam tudo. Os reis sentiram o peso da perda e o desafio que estava por vir. A pergunta que pairava sobre todos era clara: de onde iriam para proteger seu legado e sobreviver em um território agora marcado pela rivalidade e pela sede de poder? O céu noturno do delta de Okavango pulsava com a presença silenciosa de predadores, e a vingança seria imediata. Os olhos de Renoka brilharam em uma mistura de fúria e determinação. Sem hesitar, ele e Lecan avançaram em direção à cena caótica, onde as leoas lutavam ferozmente para proteger os filhotes que ainda restavam. O rugido de Renoka ecoou pelo delta, um som profundo. O rei estava de volta, e ele estava preparado para guerrear. Com seu corpo poderoso, ele atacou e Renoka travou uma batalha com 2 dos reis do bando Shadows, enquanto seu irmão Lecan lutava com o outro leão invasor. A vitória foi clara. Renoka e Lecan prevaleceram, porém com um custo muito alto. Renoka estava coberto de cortes, seu corpo ferido e sangrando intensamente. Ele havia enfrentado 2 rivais sozinho, e apesar de ter provado suas habilidades, seu corpo havia sofrido muitos danos. Os conservacionistas que observavam o bando temeram pelo pior, seus corações apertados pela possibilidade de que o lendário líder não resistisse àquela noite. Enquanto Renoka lutava para se manter consciente e se recuperar, Lecan assumiu a liderança com uma mente estratégica. Ele percebeu que a sobrevivência do bando exigia mais do que força, era preciso união. Aproveitando a desordem dos Shadows derrotados, Lecan reuniu as leoas restantes daquele bando, mesclando-as com as guerreiras do Xacancá. Nascia assim uma coalizão fortalecida, uma nova família ainda maior, com um propósito compartilhado de resistência e domínio. Menos de um mês se passou e, contra todas as expectativas, Renoka emergiu da sombra da morte. Sua recuperação foi marcada pela determinação que sempre o definira. Os ferimentos cicatrizaram, mas sua alma mantinha o fogo indomável que o tornava tão temido.
Enquanto as leoas caçavam presas menores como búfalos, zebras e gnus para alimentar o bando, Henoka e Lekan voltaram suas atenções para as girafas. Aqueles seres altos e elegantes que antes representavam um desafio, agora simbolizavam algo mais profundo: a vingança pela leoa perdida. A cicatriz emocional que ambos os leões pareciam carregar. O retorno de Henoka à sua força total trouxe com ele uma era de estratégias afiadas e caçadas bem-sucedidas. O bando agora se movia com uma confiança de reis que já haviam enfrentado o impossível. E assim, os irmãos, com a sombra da batalha ainda marcada em seus corpos, continuavam a escrever uma história de poder e sobrevivência no coração selvagem do delta do Okavango. Enquanto o sol se punha no horizonte dourado do delta do Okavango, projetando sombras longas e misteriosas sobre a savana, a luta pela sobrevivência se intensificava em cada canto da paisagem. O delta, um dos lugares mais cativantes e implacáveis da África, testemunha diariamente o esforço contínuo pela sobrevivência em um local onde poucos triunfam. Dos 15 filhotes do bando original Chakanká, apenas 7 tinham sobrevivido aos desafios enfrentados até ali: a seca, os elefantes vingativos e os leões rivais. Agora, eles estavam crescendo e talvez se tornarem o próximo obstáculo diante de Henoka e Lekan, que doavam suas vidas para protegê-los. Mas não era somente essa sombra de insegurança que rondava Henoka e Lekan. A busca incessante para vingar a leoa que perderam caçando girafas, com um fervor que superava a lógica e se tornava quase uma obsessão, carregava consigo um presságio sombrio. Seria essa fixação o motivo de sua ruína? Com cada caçada bem-sucedida, o bando se fortalecia, mas também atraía atenção indesejada e provocava forças que poderiam ameaçar sua hegemonia. Para saber o que aconteceu no final dessa grande saga, volte aqui no canal quarta-feira e descubra se o fim de Henoka e Lekan foi triunfante ou um enorme fracasso. Se ainda não viu os 2 primeiros vídeos dessa série, confira agora aqui em nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir até o fim. Fui!